Bem, que alegria estar podendo começar mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Programa que a gente tem tido a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, histórias que realmente acrescentam na vida de cada cidadão, de cada pessoa que tem a oportunidade de assistir. O programa Conexão Empresarial está no ar desde janeiro, assim como o canal Viver Brasil, aqui na Claro Net, sendo distribuído para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabará, para Juiz de Fora, para Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das cidades que estão aí sendo acrescidas a distribuição de cabo da Claro, o nosso muito obrigado e o compromisso de estar realmente produzindo conteúdos de qualidade que possam somar a vida das pessoas. Hoje, o canal Viver Brasil tem o prazer de estar recebendo mais uma pessoa, mais uma história aqui no nosso Conexão Empresarial. Alaor da Silva Júnior, ele é o criador do Banco de Seguros Pase. É uma história super bacana que começou aqui em Belo Horizonte em 1989 e hoje tem mais de 42 mil clientes espalhados pelo nosso país. É uma história que merece ser contada, mais do que tudo, merece ser provocada para a gente entender qual que é o estágio atual, o que tem aí para frente e entender um pouco da história do próprio Alaor. Meu caro Alaor, queria te agradecer pela presença aqui no programa Conexão Empresarial, dizer que é uma alegria te receber, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gustavo, essa oportunidade de poder estar aqui expondo aqui essa forma simplificada, né, de contar essa história que para mim foi um grande desafio, mas que me deixou muito feliz e você está me dando essa oportunidade através do programa Conexão Empresarial. Eu que tenho que agradecer bastante. Alaor, a gente tem tido de fato a oportunidade aqui de conhecer histórias fantásticas que são inspiração, que são direcionamentos para a vida de tantos que nos assistem, de pessoas que realmente querem progredir, desenvolver uma caminhada diferenciada. Eu queria começar te escutando em relação à sua formação inicial, de onde que você vem. Nós estamos hoje em Belo Horizonte, mas a sua origem é qual? Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua realidade familiar, se você tem irmãos, se você foi formado junto com eles. Eu queria que você contasse um pouco sobre a história, a essência do Alaor, sua mãe, seu pai. Conta um pouquinho sobre a sua origem. A minha origem, eu fui nascido em Uberaba, numa família de seis filhos, né? Meu pai, minha mãe, éramos uma família com 8 pessoas e que duas irmãs minhas nasceram na cidade de Veríssimo, que foi ali pertinho. Meus pais mudaram para Uberaba e depois de 10 anos veio, como diz no interior, uma carreirinha de novos filhos. Nasceu o meu irmão mais velho, né, dos homens, e depois a minha irmã, a minha pessoa e depois o meu irmão caçula. Então aí tínhamos aí uma família de 8 pessoas aí, formando em Uberaba. E ficamos em Uberaba, meus pais casaram em 1937 e a saída para Uberaba, quando nós já começamos a nascer a nova leva, já estava lá em 1950, né? O meu irmão quando nasceu. Então foi muito importante a saída porque teve problemas na economia do Brasil, porque o meu pai era criador de zebu e veio a moratória e ele foi um daqueles fazendeiros que quebraram naquela época. E a necessidade fez com que ele deixasse de ser rural, foi para Uberaba, né? Que é a capital de Veríssimo. Uhum. e que ali ele continuou com a atividade rural, mas não como fazendeiro mais. Ele era um comerciante de bois, né? Que viajava pelo Brasil todo. Minha mãe às vezes ficava 3 meses sem ter o marido em casa e com 4 filhos menores e 2 maiores, né, em casa para cuidar. Então não é uma história de muito conforto econômico, não. É de muita luta e que, graças a Deus, né, a minha mãe soube criar esses filhos remotamente, com meu pai remotamente,
e fez isso de forma magnífica. Hoje somos 6 irmãos vivos e volta e meia aí nós estamos sempre programando um encontro desses mesmos irmãos para que a gente possa confraternizar exatamente essa construção familiar que meus pais nos deram. Essa formação lá em Uberaba, que é uma cidade também que recebe o canal Viver Brasil, essa formação em Uberaba foi em qual período da sua vida? Pois é, eu nasci em Uberaba em 1953 e ficamos lá, né, até 1971. E tudo parece que já estava alinhado para que tudo acontecesse comigo nessa trajetória que hoje eu posso contabilizar. Porque foi no dia 2 de fevereiro de 1971, pegamos um ônibus lá em Uberaba, para Belo Horizonte, e naquela noite já tinha a notícia que tinha tido aquela grande catástrofe da Gameleira, quando caiu o complexo da Gameleira. Então, como a Avenida Amazonas é onde é a chegada dos ônibus de Uberaba, eu passei e vi aquela cena já daquela catástrofe da janela do ônibus. E ali morreram-se dezenas e dezenas de operários. Isso no dia que você estava chegando em Belo Horizonte? Na construção civil, porque isso na manhã do dia seguinte do acidente. Veja, que era quando você estava chegando em Belo Horizonte? Era na data que eu estava chegando, nunca tinha vindo em Belo Horizonte. Marcante? Uma data marcante. Muito, porque aquilo foi uma cena que ficou marcada na minha vida, né? Porque foi uma coincidência que houve, eu já chegando em Belo Horizonte com uma cena daquelas. E cheguei com 17 anos de idade, que era fevereiro. Em março eu completo 18 anos. Então viemos os filhos todos, né, para Belo Horizonte. Eu já tinha uma irmã que morava aqui, outra casada morava lá em Campina Verde. Então viemos os 4 irmãos para Belo Horizonte morar num barracão de fundo onde a minha irmã morava. Toda nossa família, né, de uma forma bastante crítica em termos de confortos. Mas foi ali que nós fomos acolhidos, na casa da minha irmã, os 4 irmãos. E aí então você chega em Belo Horizonte, você já estava com quantos anos? 17 anos. 17 anos. A partir daí, como é que você vai se formando como um jovem aí, como um quase adulto? Pois é, tudo tem que ter uma causa, né? Eu nunca tinha trabalhado lá, eu estava estudando, né, em Uberaba, lá não tinha mercado de emprego, principalmente para jovem menor, menor idade. Então, a sorte minha é que o meu cunhado, esse esposo da minha irmã, ele trabalhava já no mercado segurador e ele julgou que a gente poderia fazer uma tentativa. Naquela época tinha a figura do agenciador de seguro, não precisava ser um profissional, ele poderia ser um angariador de seguros, que seria aquele cidadão que iria vender para as pessoas nas empresas cujos negócios eram realizados através de corretores de grande porte. Então ele fez essa tentativa comigo pela primeira vez, tentando, aí já com 18 anos, eu tentando o mercado de seguro. Mas aí já veio, eu tentando já o mercado de seguro, veio a necessidade de servir o serviço militar e fui promovido para ser um dos milicos do Exército Brasileiro. E aí você foi? E ali, na hora que eu já estava iniciando, né, a minha carreira de mercado segurador, já com 19 anos, eu pego lá, já em 82, o 12RI, né? Então, já num processo já de iniciante, mas já com um certo sucesso de resultados nas vendas de seguros. Em 1982, o 12RI, não é todo mundo que sabe o que é isso, não. Conta para mim. O 12RI é o 12º Regimento, né? Ok. Da Infantaria. E aí você foi para lá e ficou quanto tempo? Um ano? Eu fiquei 10 meses e 14 dias. Por quê? Porque quando eu fui para o Exército, eu assumi em janeiro de 1982. Eu já tinha experimentado o sabor e o gosto de vender seguros. E naquela época nós vendíamos seguros para pessoas muito carentes, pobres. Foi lá em Ouro Preto, na Saramenha. Lá em Ouro Preto tem uma cidadezinha, um povoado, né, chamado Saramenha, onde ficava situada aquela fábrica da Aluminas. Passou pela Alcan, hoje parece que é uma outra.
E ali tinha 4.500 empregados, que nós tínhamos que, o grupo de agenciadores, que éramos 3, que conversar com os 4.500 trabalhadores de baixa renda. Muitas vezes a assinatura deles, mas é ver, a cultura do brasileiro até hoje ainda não está formada, bem formada. Imagina naquela época, em 1971. Então, muitas vezes a gente conseguia convencer e sensibilizar um operário. Ele, na hora de assinar, ele assinava com o dedão. Uhum. Então, eu já tinha tido a oportunidade de conviver com as classes menos favorecidas, vendendo seguro para eles, aí bem na minha chegada em Belo Horizonte, já com 18 anos de idade. Então, quando eu completei 19, eu já estava no Exército e já tinha tido aquele sabor de vender, né, para cada pessoa aquela proteção securitária. Bom, então imagina quando eu peguei o Exército sabendo que eu tinha 4.500 pessoas para voltar lá e... Então eu ficava o Exército inteiro, o tempo todo, bolando. Como? Quando voltasse, planejando como é que eu seria melhor para vender mais. Então, foi o que aconteceu. Nós demos baixa no final de 1972, né? Quando eu servi o Exército, desculpa, eu falei 82, mas 72, eu já no mês de dezembro, nós recomeçamos esse grupo de agenciadores a fazer o reagenciamento nesse mesmo grupo. Saiu do Exército e aí já começou a fazer essa nesse ação. mesmo trabalho quando eu tinha saído. Ok. Tá? Então, Perfeito. foi um... Você estudou colégio, faculdade, Estudei, eu essas coisas? fiz o segundo grau completo e quando eu, na trajetória minha, tendo sido agenciador, que foi observado pelos diretores da companhia, pelos gerentes, ele achava que eu poderia um pouco mais, então me convidaram. Naquela época estava surgindo no Brasil a corretora do Bradesco. Em Minas Gerais era a Bradescor, Minas Gerais, e foi quando eles me convidaram, porque era uma fusão da Sul América, Atlântica Boa Vista e o Bradesco, né? E aí me convidaram e ali eu já estava estudando, mas aí eu já estava concluindo o segundo grau nessa época, foi em 1973. Aí eu voltei em 72, 73 já continuamos esse trabalho, final de 72 com início de 73, eu continuei esse trabalho e foi um sucesso também. Foi quando eles me convidaram para agosto de 73 assumir a Bradesco em Minas Gerais, como primeiro funcionário da corretora da Bradesco. Ali estava surgindo a Bradesco Seguro. Eu fui um dos primeiros funcionários da Bradesco Seguro no Brasil. Então foi ali que a gente aprendeu muito, né, o mercado segurador de forma massificada e de uma forma extremamente profissional, né? O Bradesco é uma grande escola e... Na realidade, pelo que eu estou entendendo, em 1989 começa aí base, mas a trajetória do Alaor começa nos seguros aí já aos 17 anos de idade. E em 1972, você já começa na abertura da primeira operação da seguradora Bradesco em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aprendendo no mercado segurador, seguros normais. É isso? Seguros, exatamente. Perfeito. Todos os tipos de seguros. Qual que é a importância, no seu entendimento, na formação de um executivo, na sua formação profissional? Antes de você, desculpa, falar do executivo, eu queria falar da formação acadêmica. É isso que eu iria te perguntar. Tá. Qual que é o valor dessa formação na sua carreira? Eu acho que ela é relevante porque aconteceu fatos interessantes que não me permitiu seguir uma carreira que eu gostaria muito desde Uberaba, porque Uberaba tem uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Sim. E uberabense e também de engenharia. Então todo uberabense desde criança é criado para poder chegar ali. E eu tinha um sonho de ser médico nessa época. Tanto que lá em Uberaba mesmo eu gostava de treinar uma letra de médico. Aquela letra corrida, sem que as pessoas entendam muito o que está escrito. E eu queria ainda tentar a medicina aqui em Belo Horizonte. Então eu fiz o segundo grau. Quando eu fiz o segundo grau, concluí o segundo grau lá por volta de 75, 76, eu já estava no Bradesco tendo uma ótima remuneração. E um ótimo ganho e uma ascensão já profissional. E nessa época meu pai teve problemas, né? Continuava com os problemas econômicos e financeiros e eu absorvi, eu era solteiro, eu absorvi, vamos dizer assim, a manutenção
econômica e financeira da minha família, né? Eu tinha um irmão menor, que já tinha ido estudar medicina fora, na Argentina, então todos nós ajudávamos ali naquela questão. Um irmão maior já tinha ido para São Paulo, a minha irmã, que era a professora, estava já trabalhando, mas ficou meus pais por conta dos meus auspícios, né? Em especial financeiro aí. E eu, na hora de fazer o vestibular para medicina, eu fui para o Mineirão, mas não tinha vontade de fazer a prova. Porque se eu passasse, eu não ia cuidar dos meus pais. Essa que é a verdade. Então eu fui cerceado do direito de seguir uma carreira acadêmica, porque as coisas já estavam dando certo e a nossa vida estava melhorando. E eu cuidava dos meus pais, como é que não teria outra alternativa a não ser continuar. Entreguei para Deus e fui na carreira do mercado segurador. E cuidar dos pais. E cuidar dos meus pais. Até quando eu casei em 1980, eles ficaram comigo. Depois voltaram para o interior, ficaram com a minha irmã, que passou a cuidar, porque essa família sempre foi muito unida. Aí ela acolheu eles em Araxá, depois voltaram para Uberaba também, e as coisas foram acontecendo. E aí, de 80 para frente, eu continuei com seguro, mas aí já, desculpe, em 79, antes do casamento meu, eu já estava buscando uma alternativa de buscar um voo próprio, mas fora do mercado segurador. Então eu fiquei fora do mercado segurador de 79 até 83. Você casa quando? Eu casei em 80. 80, ok. E começa a ter filhos quando? Começo a ter filho em 80. Já, direto. Porque você tinha que vencer as etapas rápidas, né? Porque eu já sabia lá na frente o custo dessa manutenção, então você tem que fazer, já faz rápido. Naquela época era o tipo Deus dá, Deus cria, então... Deus dá, Deus cria, é ótimo. E foi o que aconteceu, né? E criou bem. E tive os meus problemas econômicos já logo na saída do meu casamento, que eu fui tentar uma indústria de imóveis aí que não deu certo. Sociedade, foi a primeira experiência de sociedade que eu tive, que infelizmente não foi coroada de sucesso. E aí ficou de 79 a 83, eu fiquei fora do mercado segurador. Qual que é a importância do casamento em 1980? E eu quero saber também dessas experiências aí que você teve empresariais antes. A experiência foi com a indústria de imóveis, depois eu saí da indústria de imóveis dessa sociedade e fui para a extração de pedra ardosa lá próximo a Felizlândia. Nós tínhamos uma jazida lá arrendada e também não deu certo. E foi duro, porque... Você tinha quantos anos nessa móveis? 27 anos. 27 na anos. História dos móveis? 27, okay. 26, 27. Perfeito, tá claro. E depois com 28, 29 e 30, eu estava já entregando os pontos como empresário dessa área e já não tinha jeito. Foi quando um amigo me convidou para retornar ao mercado segurador e eu não tinha outra alternativa. Casamento em 1980. O que muda na sua vida? O que muda no seu dia a dia? O que muda na sua expectativa como ser humano e como pessoa que estava buscando desenvolvimento? Eu acho que é uma pergunta extremamente sábia e oportuna. Porque os casamentos hoje, você vê que no curtíssimo prazo... Acaba ou não existe? Às vezes até por excesso, né, de conforto, tudo... E a coisa não acontece. Lá, no meu caso, foi assim que eu casei, 6 meses depois, eu tive um problema econômico. Pois aí eu tive a oportunidade de conhecer realmente a minha esposa, de que ali ela ficou firme comigo na alegria. Aí era recente o casamento, e o padre já tinha falado na alegria e na tristeza, então ficou prevalecendo o que o padre falou, né? Na saúde, na doença. Então... Na tristeza, minha esposa ficou comigo. É interessante que até as nossas fotos dessa época a gente mostra o quanto foi difícil as nossas vidas, o semblante. Que dificuldade foi essa? Foi uma dificuldade onde ficamos desprovidos de todos os recursos financeiros que você pode imaginar. Inclusive, meus aluguéis eram sempre atrasados, né? Eu não tinha outro recurso, meus bens eu já tinha disponibilidade deles para poder dar manutenção. E de repente eu não tinha mais nada. E nem auxílio familiar? Nada, zero. E eu não gostava de levar esses problemas para meus irmãos nem meus amigos. Eu fiquei sofrendo sozinho com a minha esposa. Mas zero? Zero à esquerda, né? Ok. Zero à esquerda, porque estava sempre faltando. Foi quando eu voltei para o mercado segurador através da companhia
Celso, que fiquei lá 2 meses, e depois veio a Marítima, né? Aí sim eu tive a oportunidade de voltar ao mercado. Vamos dizer, ver a geladeira cheia, né? De novamente. E foi muito interessante porque foi uma fase curta, mas de muito aprendizado do que se é, de como é viver com carências, né? Depois que você já tinha tido experiência mesmo. Geladeira cheia, geladeira vazia. Segurança de uma família e de uma companheira. Você entende que essa segurança da sua mulher, como você colocou aí agora, foi vital para a sua caminhada? Sem ela você não teria o mesmo sucesso e a mesma caminhada? Eu vou responder essa pergunta já agregando uma informação que eu acho que está acima de tudo isso. Eu sempre confiei muito em Deus. E todo dia, quando eu saía para trabalhar, eu falava com ela na beira da cama que ela poderia acreditar que nós íamos sair daquela situação. Acredite. E ela olhava com aquele olhinho desconfiado. Vamos sair dessa situação. Nós vamos sair dessa situação. E foi o que aconteceu, né? Aos poucos nós fomos saindo daquela situação. Então eu acreditei sempre que a minha mulher, ela iria contribuir em não conturbando mais ainda aquela situação para mim. Então ela ficou silenciosa, mais silenciosa do que falante, porque ela ficava aguardando, né? As minhas. Mas é muito interessante, porque a fé em Deus é que fez com que realmente a gente pudesse reconstruir nossas vidas. E essa fé em Deus até hoje ela permanece no meu coração e nas nossas relações familiares, nos meus negócios, em tudo. A partir do casamento, quantos filhos surgiram? A partir do meu casamento eu tive a Juliana, né? Já em 80, casei em janeiro, em 80 ela nasceu, em 83 nasce a Fabiana, por questões circunstanciais. Fabiana. Entre a Juliana e a Fabiana nós perdemos uma criança, né? Porque aquela situação ficou muito conturbada e acabou a minha esposa perdendo em 82. Em 83 nasce a Fabiana. E é oportuno dizer que quando a Fabiana nasceu, a companhia de seguro que eu tinha voltado para ela teve que fazer uma vaquinha para eu ir lá tirar a Fabiana do hospital, aquele hospital famoso de criança ali no Funcionários ali, né? Santa Efigênia. Não, Gamilo não, aquele Otaviano Neves. Mas foi lá, a turma fez a vaquinha, fui lá, a Fabiana, minha mulher nasceu, a minha filha nasceu, minha mulher feliz, tiramos ela. Então, no dia do nascimento da Fabiana, era o ápice da minha crise. E talvez seja por isso que ela tem feito coisas maravilhosas. E a Fabiana hoje é parte integrante do processo. Ela já assumiu a empresa, ela realmente já faz tudo acontecer hoje. Todo o legado, ela que dá conta. Ok, antes da gente ir para o PASE, para valer, eu queria então agora que a gente já falou um pouco da sua formação, de onde que você veio, como é que foi a formação familiar, a questão da filha, que agora vai entrar no próximo bloco, que é uma questão já do PASE atual, antes de chegar no PASE atual. Você falou Bradesco Seguros, você mencionou aí rapidamente, se não me engano, a Marítima, que foi fundamental, mas antes de começar o processo da PASE para valer, em 1989, quais foram as passagens mais importantes no sentido da sua atuação como profissional de seguros nesta caminhada até 1989? Gustavo, mais uma pergunta muito oportuna. Porque quem vê de fora tudo acontecendo hoje, não imagina o que se precisou realizar e as etapas serem vencidas entre exatamente esse período aí. Essa pergunta foi sábia também e eu espero poder corresponder à altura da pergunta no que eu vou dizer. Em 83, na Marítima, eu fui muito bem recebido e ficamos trabalhando num ambiente muito oportuno de se fazer negócio. A Marítima estava atravessando uma fase muito boa de mercado, então eu estava com uma grande companhia atrás de uma situação crítica que eu precisava sair dela. Então, 83, 84 e 85 eu trabalhei na Marítima. Em 85, eu precisava, já com 3 anos, eu precisava de algo mais.
83, 84, 85, marítima. Eu consegui enxergar que o mercado tinha muitas oportunidades. Mas toda vez que eu falava em sair da caixa, na companhia, eles me chamavam de louco. Pô, precisamos desenvolver isso, precisamos desenvolver. Chegou um comentário, falou, tem um doido dentro da companhia, e vocês cuidaram com ele. Então eu vi ali que ele não ia conseguir desenvolver absolutamente nada fora do mercado segurador, dos que se praticava convencionalmente. E aí veio um convite da Vera Cruz Seguradora, que era uma companhia que atuava em Minas Gerais, mas de forma muito tímida. E veio um convite para que a gente pudesse, de forma conjunta, né? Fomos 3 pessoas e uma secretária, contratar de uma só vez, para que essa companhia Vera Cruz estava nos oferecendo a oportunidade de crescimento profissional. Uhum. E foi o que aconteceu. Nós não tínhamos mais oportunidade de crescimento nessa outra companhia, e eu não vislumbrava realmente um crescimento fora da caixa, e fomos para Vera Cruz. E na Vera Cruz, o diretor, na época, era o Cristino Araújo Santos, a família inclusive era do grupo da Minas Brasil, né, eram detentores de ações lá, e ele era do mercado segurador, então tinha a sua essência formada dentro, né, da instituição Seguros. E ali fiquei conhecendo ele, e ele me ensinou muito. E ali eu tive essa companhia Seguros que estava aberta a dar oportunidades, como uma pessoa que estava me ajudando a desenvolver as ideias. Então foi a fome com a vontade de comer que aconteceu. E aí eu vi realmente o meu crescimento acontecer, de 85 a 88. Fizemos várias experiências dentro da companhia, eu como funcionário da Vera Cruz, e foi o suficiente para a gente fazer alguns experimentos e cair no radar da matriz, que era a Vera Cruz São Paulo, que era pertencente a um grupo empresarial de primeiríssima ordem, né, econômica, que era o grupo Bung-Borg. E a Vera Cruz era do grupo Bung-Borg. E enquanto funcionário, eu ficava intrigado por que não explorar as empresas do grupo e seus clientes. Só que na época era proibido falar de outras empresas do grupo. E eu consegui convencer o nosso diretor regional que a gente precisava tentar. E aí foi quando a Tintas Coral era uma empresa do grupo, e nós conseguimos fazer com que a diretoria regional permitisse que a gente oferecesse para os depósitos de material de construção o seguro de incêndio para aquelas lojas que tinham o produto do nosso grupo. Então era uma proteção a mais dentro do grupo. Já adianto aqui para vocês que o PAS está começando a chegar. Tá começando. Aí, é impressionante. E aí o que aconteceu? Era um produto simplificado de vender, não tinha muita circunstância técnica para poder sobrepor, era de vender rápido e pagar rápido, o sinistro se tivesse, receber rápido as mensalidades. E eu consegui fazer com que os vendedores da Tintas Coral vendessem, quando eles iam vender a Tintas lá para o depósito, falavam assim, o nosso grupo tem aqui, esse produto é simplificado e é bom que você faça porque está dentro de casa. Eu nunca vi tanta venda na minha vida. E aí aconteceu esse fato e acendeu a lâmpada lá em São Paulo. E aí eu já estava experimentando a Santista Têxtil e já estava experimentando a Sambra Alimentos nos armazéns, nos supermercados, né? Nas vendinhas, que eles vendiam margarina, essas coisas tudo, era a área de alimentos do grupo. E a Santista Têxtil vendia o brim Santista para a indústria de confecções. O sucesso foi tão grande que, sinceramente, já era hora de fazer um churrasco. E fizemos um churrasco. E juntamos os grupos de vendedores das 3 empresas. Não é que no churrasco deu curto-circuito lá entre eles e acabou o projeto. Mentira. Entre os 3? Os 3 foi questão pessoal lá, de um casal, com outro casal, desculpa, com outro casal, e infelizmente acabou o projeto por causa disso, porque... Na Vera Cruz?
Na Veracruz nós fomos fazer comemoração do sucesso das vendas e nós fomos comemorar. Ali nós éramos festeiros ali, a turma da Veracruz. Qualquer coisa era... Porque o mercado de segurador é um mercado complicado. Você ter sucesso nesse mercado não é uma coisa simples. Deu curto-circuito e foi o curto-circuito que começou o PASE. Aí paramos. E aí já era 87. 86, 87. E eu já estava nos outros projetos também. Foi quando eu fui promovido para o mercado, né? O meu diretor falou, agora você já cresceu muito, não tem sentido, você vai ter que construir a sua corretora de seguro. Foi quando nasceu a Azteca Corretora de Seguro. 1988. 86. 86. É. Eu fiquei 2 anos com a Azteca. Com a Azteca em nome, trabalhando com a minha esposa, que ela fez o curso de corretor, e eu trabalhando, com medo de perder o emprego, trabalhando lá na Veracruz. Em 88, agora você tem que ir lá para a sua empresa. Você já tem uma empresa. Então foi lá para a Azteca. Agora a gente para em 1988, ficamos aqui alguns segundos. Peço para você que está nos acompanhando para permanecer aí. A gente vai fazer um comercial rápido, vão ser alguns segundos e a gente volta contando essa história incrível do Alaor da Silva Júnior e principalmente do que ele construiu, que é o Clube de Seguros PASE.